Aqui nós temos um único propósito, e esse propósito é a ciência da verdade divina. No entanto, nós não começamos falando aqui sobre Deus, começamos aqui falando sobre o sentido do eu. É bem interessante isso, porque, em geral, as pessoas querem ouvir falar sobre Deus, sobretudo quando querem superar dificuldades, obstáculos e situações fora do controle delas. Mas reparem, a ideia é superar dificuldades, como, por exemplo, superar o medo da morte. A pergunta é como superar o medo da morte. Por exemplo, essa é uma pergunta. O medo está presente, é o que surge, é o que aparece. Assim como a morte também é o que surge, é o que aparece. Nós temos um modo de nos aproximarmos da vida como ela acontece. Notem, a partir de ideias, a partir de conceitos, de avaliações, opiniões e também crenças. Então, nós também acreditamos que uma aproximação de Deus irá nos ajudar a superar o medo. Aqui eu tenho algo para lhe dizer. A verdade divina revelada, a ciência desta revelação daquilo que é a verdade de Deus é o fim do medo. Porque aonde se assenta o medo? O medo é um elemento em você que se assenta basicamente no futuro. Você só tem medo do futuro. Observe bem isso. Todos os seus medos é do que possa acontecer. Porque agora, aqui nesse momento, não há medo. Nós temos o medo de adoecer, o medo de envelhecer. Nós temos o medo de que algo que aconteceu no passado volte a acontecer. Nós temos o medo da morte. Nós temos o medo de ser abandonados. Repare, todos os medos, todos os nossos temores, é algo que diz respeito ao futuro. Agora eu lhe pergunto, aonde está o futuro? Aqui nesses encontros, nós nos assentamos, paramos, olhamos, assistimos, ouvimos essas falas para investigar tudo isso. Então aqui a pergunta é: aonde está o futuro? Já que todo medo é do futuro, procure em você algum medo que não seja do futuro. Me fale de um medo que não seja do futuro. O medo é algo ligado a esse amanhã, a esse depois, a esse daqui a pouco. É aquilo que pode acontecer, poderá acontecer, talvez aconteça. Repare, é basicamente aquilo que o pensamento fala do futuro. Assim, o que nós temos na presença do medo? O futuro. O que o pensamento diz.
sobre o que virá, sobre o que acontecerá, sobre o que poderá surgir. O medo é isso? O medo é o futuro? E o futuro é o pensamento? Então, o que nós temos de futuro é o pensamento. Então, nós temos aqui já três coisas que, na realidade, são uma só. Nós temos o futuro, temos o pensamento e temos o medo. Quando as pessoas perguntam como lidar com o medo, eu costumo perguntar para elas de que medo elas estão falando. E elas não conseguem me mostrar nenhum medo separado do futuro. Você não pode me falar de um medo agora. Você pode me falar de algo para acontecer, com relação a uma situação aqui, agora. Então, há uma situação presente, essa situação é o que acontece. Não há nessa situação outra coisa a não ser um fato presente que surge, que está aqui. Mas o pensamento constrói uma ideia sobre esse fato, sobre isso que está aqui. Então, como se aproximar da verdade do medo? Tomando ciência da ideia, que é o pensamento? Porque o fato do medo é a ideia do pensamento. Portanto, o medo, ele tem essa característica presente em cada um de nós. Ele tem a presença da ideia, do conceito, da crença. Então, como podemos lidar com o medo? Tomando ciência do pensamento. Porque o único fato do medo é o pensamento. Mas o pensamento, repare, o pensamento é uma abstração. O pensamento é um símbolo de imagem, de representação, algo que vem do passado representando o futuro. Aparece aqui agora, em razão de uma situação presente, como uma imagem, como uma representação do passado para o futuro. Como podemos superar o medo da morte? Descobrindo a realidade do fim, agora e aqui. Uma vez que haja essa resistência ao que está aqui e agora, e essa resistência é a ideia do que deveria ser, contrária ao fato que está sendo nesse momento. Veja, o fato está aqui, mas a ideia está no futuro. Se dá conta da ideia, tomar plena ciência da ideia é terminar com a ideia. Isso é o fim para esta ideia da morte. Porque é só uma ideia. Então, como superar o medo da morte? Tome ciência de que você está lidando com um pensamento e não com um fato. O fato é o que está aqui. Reparem como é importante isso. Se a morte acontece nesse instante, nesse único segundo que aqui está, não há medo. Alguém em uma doença terminal
pode temer a morte. Quando o pensamento sobre o que irá acontecer no momento final ou no pós-morte aparecer, apenas quando um pensamento está presente, o medo está presente. Se não há pensamento, não há medo. Veja como é fascinante essa compreensão. Veja, isso não é algo intelectual, não é algo teórico, não é algo conceitual. Isso é um fato. Um fato não é uma ideia. Um fato é aquilo que está aqui, se mostrando exatamente como é. E estamos lidando com um fato. O fato é, a ideia não é a coisa. A ideia é uma abstração, é um conceito, é uma imagem. Podemos ir além da ideia, do conceito e da imagem? A resposta para isso é muito clara. A ciência de que estamos diante de uma ideia é o fim do valor dessa ideia. A continuidade dessa ideia é o movimento que o pensamento sustenta. Então, aonde se estabelece de verdade esse sofrimento do medo da morte? Na sustentação de uma ideia sobre o que poderá acontecer ou deverá acontecer ou acontecerá. A continuidade do pensamento é a manutenção do estado. A ciência do pensamento é o fim do pensamento e, naturalmente, o fim do estado. Então, o que nós temos agora aqui? Nós temos a presença do estado em razão da presença do pensamento. Sem o pensamento, sem o estado. Onde está esse elemento no medo? Com medo. Esse elemento é o pensamento. É esse pensamento que tem criado, nessa imagem que ele constrói, uma entidade presente. Nessa dor, nesse conflito, nesse sofrimento, nesse problema. Então, o que eu posso lhe recomendar nesse instante? Tome ciência desse elemento. Não reaja, não lute, não faça qualquer coisa com esse elemento quando essa dor estiver presente. Quando esse quadro estiver presente, tome ciência dele. Se aproxime e olhe. Toda resistência, toda luta, toda tentativa de resistir a esse pensamento é manter a continuidade dele e, portanto, a continuidade do estado. Então, como podemos lidar com o pensamento? Se torne ciente dele. Dê plena ciência, dê plena presença, completa presença a ele. Se torne cônscio, olhe, observe, escute, perceba. Apenas isso. Qualquer envolvimento que você tenha com o pensamento irá sustentar um elemento presente no pensamento. Esse elemento é o pensador, é o experimentador. Esse experimentador é o medroso. Esse pensador é a continuidade desse elemento
nesta dor? O que estamos descobrindo juntos aqui é como ter, desse momento, uma aproximação sem alguém nele, sem esse pensador, sem esse experimentador, sem esse sofredor, sem esse atemorizado, sem esse na dor. Repare como é básico isso. Mas nós temos uma inclinação, e eu já tenho colocado isso outras vezes aqui para vocês. Ou nós simplificamos demais, colocando uma conclusão intelectual sobre o assunto e definindo aquilo como uma conclusão meramente verbal, de palavras, intelectual. E dizemos sim, entendi, compreendi. Ou nós complicamos demasiadamente e tornamos muito complexo. E dizemos, não, isso não dá para compreender, é muito difícil. Não consigo compreender isso. Veja, aqui estamos lhe convidando apenas a escutar. Nesse escutar, isso requer um momento interno de silêncio para apenas escutar essa fala. Escutar o que estamos colocando aqui. Então fica claro o que estamos dizendo. Sem esse exagero de simplificação ou esse exagero de complicação, nós estamos diante de algo para ser visto sem o observador, percebido sem o percebedor, compreendido sem esse elemento que intelectualiza o assunto. Então, escute. Diante de uma experiência, se aproxime dela, seja ela qual for, apenas para olhar, perceber, se dar conta, mas não se envolva. Veja, aqui tocamos com você na beleza desse encontro com esse aprender sobre o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal. Como podemos aprender sobre nós mesmos? Se dando conta de suas reações, descobrindo como você funciona. Uma vez que, psicologicamente, toda essa estrutura do eu consiste de pensamentos, e pensamentos são essas representações que sustentam em nós o passado. A ideia de alguém que viveu e que não quer viver mais aquilo. Passou por algo e não quer que aquilo se repita. Ou esse alguém tem ideias sobre o que acontecerá. Notem, esse alguém é o eu, é o ego, e ele vive dentro desse contexto psicológico de pensamento, de abstração, passado, o presente e o futuro. No entanto, esse passado, presente e futuro é só uma construção do pensamento. Assim ele constrói o medo. Então, todos esses estados internos, quadros linkados ao pensamento, estão presentes em razão desse modelo de ser alguém. Algo presente quando não existe esse estudar a verdade sobre quem nós somos. Nós passamos uma vida inteira nesta confusão da ilusão de alguém presente na vida. E esse alguém presente é esse elemento que veio do passado, está no presente, caminhando para o futuro. Então, ele tem medo, mas ele também tem desejos.
não é o assunto da fala agora aqui no momento, mas na realidade o medo e o desejo está dentro desse movimento de insatisfação para esta suposta entidade presente. Essa também é a questão do desejo. O ser humano carrega uma insatisfação que sustenta nele o desejo e o medo. E nós achamos que são coisas diferentes. Na realidade, estamos lidando com o mesmo fenômeno. O seu medo da morte é o seu desejo de não morrer. O seu desejo de ganhar é, na realidade, o medo de não conseguir. Assim, psicologicamente, nós estamos vivendo no medo e no desejo. E tudo isso está dentro desse movimento, que é o movimento do pensamento, que é esta qualidade de vida psíquica nessa abstração, porque a vida é o que acontece aqui e agora, enquanto que o pensamento é essa ideia do que deveria ser, ou do que poderia ser, ou do que foi, ou daquilo que não foi. Então a vida consiste na realidade daquilo que está presente. Uma vida livre do ego é uma vida que evidencia fatos, não lida com ideias. É uma vida que não está presa a ideais. Há ideais positivos ou ideais negativos. Há propostas boas ou propostas ruins. Aqui estamos com você rompendo esta qualidade de vida fictícia, ilusória, centrada nesse movimento de tempo, onde está presente todos esses estados internos de desordem e sofrimento psíquico. É por isso que o ser humano sofre de ansiedade, depressão, raiva, culpa, arrependimento, decepção, insegurança. Toda essa qualidade de vida é a qualidade que se sustenta nesse modelo psíquico de identidade do eu, de identidade egóica. Aqui estamos lhe convidando para o fim de tudo isso, para uma vida real, para uma vida divina. Aqui estamos lhe convidando para o fim do medo, para o fim do ego, para o fim do eu. Portanto, se trata desta liberdade, da liberdade de como lidar, não só como lidar com o medo, mas como lidar com a vida, como ela acontece. Ok? Esse é o nosso assunto aqui. Sábado e domingo estamos juntos aqui, trabalhando com você esses assuntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.